Dia 7 dessa semana, a Ubisoft mostrou finalmente ao mundo qual é que é de Skull and Bones. Eu não pude acompanhar ao vivo, a Deptecos também não, ele estava na Big Festival e eu tava passando mal, não tava sabendo se eu tava com Covid ou não, não era Covid, tá tudo bem agora, então vamos assistir aos conteúdos de Skull and Bones. Mas antes de qualquer coisa, você está no... Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console, TV e eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos assistir aqui ao primeiro vídeo do Skull and Bones, é o trailer cinematográfico. Eu tô no canal da Ubisoft Brasil e deve estar tudo dublado, então let's go. Esse aqui não tem 4K, galera. Society has rules. It decides where you belong. Cara, as cenas de CGs da Ubisoft são muito boas. And what you're worth. But you can chart a new course. Olha. Even when death seems a certainty, do not give up. Olha a qualidade dessa cena em CG, malandro. On the shores of a new world, you awaken. More determined than ever to carve a life of your choice. Fighting under our own flag, we will take what's ours. Together, we will take on the world. Society may have rules, but today, you decide where you belong and what you're worth. Now choose. Will you live as pawns or die as pirates? Caramba, mano, que trailer louco. Muito da hora esse trailer de história aí, né? Pelo menos pra gente entender qual é que é a ideia aí inicial. O jogo não vai sair para as plataformas antigas, né? Play 4 e Xbox One estão de fora. Porém, Xbox Series X e S, PlayStation 5, PC, via Epic Games Store, né? Pelo menos até aqui é o que está mostrando. Ubisoft Connect, que é o aplicativo da própria Ubi para jogar no PC. Stadia e Luna, né? Stadia e Luna. Stadia a gente tá ligado que é do Google e o Luna é da Amazon, se eu não me engano. E é um formato pra gente poder jogar também no mesmo estilo do Stadia e do xCloud. Então, o jogo tá aí pra essas plataformas. Vamos assistir agora aqui ao vídeo. Deixa eu só ver se tem alguma coisa extra aqui. Ah, tem umas coisinhas extras aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, tem pra se inscrever no beta, né? skullandbonesgame.com/live ou live. Bônus de reserva, pacote... Pacote quê? Alteza do Alto Mar. Traje notório. Fogos da Coroação. E o pacote Alteza do Alto Mar. Que tem Fogos da Coroação e notório, são as mesmas duas coisas, né? Esse é o bônus de reserva. Beleza. Aí é o seguinte, a Ubisoft mostrou o jogo, então ele sai no dia 8 de novembro, né? Só que eles também mostraram um gameplay bem extenso
que é o que a gente vai assistir agora. Aqui o gameplay tem quase 8 minutos. Vamos assistir este gameplay agora. Deixa eu arrumar aqui para vocês não perderem nada. Vamos assistir esse gameplay que tem 8 minutos. Eu tô bem curioso pelo gameplay, vamos ver. Welcome to Skull and Bones. Our game takes place during the golden age of piracy, in a world inspired by the beautiful yet dangerous Indian Ocean. You'll start your journey as an outcast, whose goal is to become the most infamous pirate to sail these treacherous waters. After surviving a shipwreck, you begin your adventure in St. Anne, one of the pirate dens in our world. Dens are centers of pirate activity, where you can craft new ships and equipment, provision for your expeditions at sea. Vamos dar um pause aqui rapidinho, vou até voltar aqui, né? Até aproveitando como a Liptex não tá vendo junto comigo, não tem essa da sincronização nesse momento, então, só pra gente poder não perder alguns pensamentos. O visual parece um Assassin's Creed um pouquinho melhorado. Ó, aqui principalmente a gente consegue ver um pouco mais de densidade no cenário, né? Mas vamos ver até que ponto o gameplay fora do mar é importante. Centers of pirate activity, where you can craft new ships and equipment, provision for your expeditions at sea, pick up contracts, and socialize with other players. É um hub. Any pirate worth their salt will tell you that preparation is key to success. Get ready for any challenges that come your way by checking that your cargo is stocked with items like food and ammunition. Once you're set, it's time to head out and explore. As a rookie, basicamente o que é feito no Sea of Thieves, né? Sea of Thieves também você tem lá o seu hubzinho, sua ilha, e aí você sai. Acho que vai nessa mesma vibe. Pirate, you'll only have access to a small dhow. But as you progress, you'll be able to craft different ships, each with their own unique playstyle. At sea, you'll need to pay close attention to the condition of your ship and the morale of your crew. Your crew are a pack of vicious raiders and rovers who will mutiny against you, if not kept well-fed and happy. If your ship sinks, you'll lose some progress and respawn at the nearest discovered den or outpost. The good news is that most of your cargo will be recovered, and you'll have the opportunity to retrieve the rest from the wreckage. But you'd better be quick, as other players can also steal it. Legal. Legal, mas a gente acaba não tendo a necessidade de se preocupar tanto assim, né? Que você, pelo visto, continua com o barco e a tripulação. Mas aí você tem que tentar pegar lá os seus itens. Que não sei se chega a ser uma pegada parecida. Mas lembra um pouco aí como você tem que correr atrás das suas almas em Dark Souls. Não sei. As a pirate captain, your reputation is everything, and our game tracks this through infamy. The higher your infamy, the more opportunities you'll get. One of the many ways to grow your infamy is to take up contracts. These are deals that you can make with other pirates in the world. Contracts can have great rewards if you're successful, or costs if you fail. You can also gain infamy by completing other activities, such as exploration, plundering, treasure hunts, investigations, dynamic events, and much more. You can undertake these either solo or with other players. The world of Skull and Bones is filled with riches and resources that you'll be able to gather as you explore. Lagoons and rivers are teeming with dangerous wildlife that you can hunt for animal skins and meat. You'll also be able to harvest a variety of raw materials, such as ore and wood, that can be refined and used for crafting. Crafting is an essential activity for you to progress as an infamous pirate. Obtain blueprints and use your refined resources to craft stronger ships, weapons, and armors. In Skull and Bones, ships serve many different purposes. Cargo ships are slower, but useful if you need to transport large volumes of loot. Navigation ships sail faster, but have less cargo space and lower hull HP. Firepower ships have more gun ports, allowing you to deal higher damage, but are more challenging to maneuver. Similarly, you can craft a wide array of unique weapons and armors, from Greek fires to giant ballistae to rocket launchers and mortars.
as well as different armor types, which have varying strengths and weaknesses against incoming attacks. With your new fleet and growing arsenal, create a loadout based on your personal playstyle to become a force of destruction. Isso aí vai ser uma grande dúvida de que tipo de barco usar. Out in the open ocean, opportunities and threats are abundant. Use your spyglass to identify lucrative trade routes or wealthy merchant ships and assess your prey's cargo and firepower. Strategize a plan of attack based on your opponent's defenses and take advantage of their weak points to deal more damage. Sinking your foes from afar rewards you with only a portion of their cargo, as some of it will be lost to the depths. Getting in close to execute a boarding maneuver will help maximize your gains. But beware, you can turn from predator to prey in a heartbeat if you attract the unwanted attention of privateers, the merciless pirate hunters that patrol the seas. If you enjoy the thrill of the hunt, you can also seek out other players and rain terror on them. Such PvP battles are high-stakes activities that can be rewarding if you emerge victorious. Parece ser bem satisfatório o ataque ao navio, as explosões, o impacto das balas, essas ideias assim estão bem feitas. Só vai ser interessante notar como que vai ser essa questão do PVP, se vai precisar, se vai ser automático, né? Você tá andando lá, tá navegando e pá, entra um barco no meio da parada e você percebe que é um PVP daí, e não é mais um contra a máquina. From your spoils of battle, personalize your individual look with outfits that command respect. You can also select from a multitude of ship customization options to instill fear in your enemies. With the wind in your sails, journey to the furthest reaches of the Indian Ocean, from the coast of Africa to the East Indies. Que bonito, mano. Encounter extreme weather events like violent storms and monstrous rogue waves. Keep your eyes peeled for outposts, which are safe spots where you'll be able to dock your ship for a short rest from the perilous seas. Here, you can trade with traveling merchants and clandestine smugglers selling rare and illegal goods. Uncover buried bounties at outposts as you decipher treasure maps obtained through your voyages. Although all the content in Skull and Bones can be done solo, you might enjoy ruling the seas with your friends. While sailing, you can also easily invite other pirates you encounter to group up. Synergize your different playstyles, ships, and weapons to defeat deadlier enemies. As you grow stronger, take on more difficult challenges, such as attacking forts and plundering settlements. And, if you're bold enough, engage in dynamic events, like taking down heavily laden merchant ships and their fleet of warship escorts. Now, it's up to you to write your own story. Remember, there is no one path to follow, no one way to play. The world of Skull and Bones is yours to discover. Olha, me chama bastante atenção pelo aspecto que tecnicamente parece legal, mas eu acho que é um jogo bastante de nicho, assim. Por mais que o Sea of Thieves tenha feito um grande sucesso com um grande público, eu acho que ele fez também por conta do Game Pass, né, que trouxe um alcance muito bom pro jogo. Então eu acho que o grande inimigo do Skull and Bones é o fato da barreira do preço, né? Porque será que quem joga Sea of Thieves, ele iria para esse jogo? Tipo, ele migraria? Porque esse jogo parece uma evolução nesse gênero de game, que não tem muitos. Mas ainda assim ele parece uma evolução, ainda mais se a gente comparar diretamente com o Sea of Thieves. Mas o Sea of Thieves é mais brincalhão. Esse parece ser mais realista. E ele traz aí essa sensação de que é algo novo, né? Isso eu não posso negar. Acho que é um projeto bastante ambicioso, mas que para poder fazer sucesso, a Ubisoft ainda talvez vai ter que trabalhar bem
esse marketing aí pra poder mostrar pra galera, olha, vocês podem se divertir com um jogo de navio que é complexo, né? Deu pra entender que o jogo ele tem muitas variáveis e muitas opções. Isso pra muita gente é o que precisa pra que o jogo seja legal, né? Principalmente quem gosta de um jogo online. Pra outros pode ser o que afasta. Então, quem é você no meio dessa galera? Eu tô no meio do caminho, porque eu não posso me dedicar tanto a algum jogo do gênero, porque a gente tem conteúdos diversos pra poder criar, né? Então, como o lado profissional às vezes fala mais alto pra gente, esse tipo de jogo eu pego muito nas 2 primeiras semanas e depois eu sou obrigado a largar. Mas eu pretendo muito curtir essas primeiras semanas do Skull and Bones. Mas, sendo um jogador que joga outros tipos de jogos, é bem difícil de se dedicar. Então, e você aí? Você se dedicaria? Você pagaria o valor completo em um jogo como esse? Sabendo que o Sea of Thieves tá aí, tem um acesso tão fácil. Qual que é a tua ideia sobre isso, né? Comentem pra mim, porque eu quero saber. Pra vocês até me ajudarem a identificar onde é que se encaixa o Skull and Bones. Talvez a Ubisoft tenha demorado tanto pra mostrar esse jogo de verdade, e quando ela mostrou já tá pra chegar em novembro, né? Dia 8 de novembro, que talvez tenha pegado todo mundo de surpresa aí e acabe dando uma atrapalhada aí na recepção do jogo. Eu espero que dê muito certo, porque a Ubisoft é uma empresa que eu gosto bastante, o Aleptex também fala isso direto. Eu acho que eles precisam melhorar muitas coisas, mas sempre fazem jogos que são bem legais, que depois acabam cansando um pouco. Foi o caso do Assassin's Creed, foi o caso do Far Cry. Mas quando eles começam uma nova franquia, eles costumam bastante errar no primeiro jogo. Porém, o Skull and Bones não parece ir por esse caminho. Já parece estar vindo muito completo, com muita coisa pra fazer. Só que a gente tem que ver jogando realmente como é que vai ser, né? Então, espero que a gente tenha acesso a ele rapidamente pra gente poder fazer um review completo pra vocês aí assim que possível. E comentem o que vocês acharam, beleza? Um abraço, esse pode ter sido o último vídeo sem o Adeptecos, que tá voltando do Big Festival e que faz falta também pra gente poder trocar aquela ideia, aquele joguinho de tênis. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e tamo junto. E não se esquece de se inscrever.